Oi, eu sou Luli Monteleone e hoje eu vou levar vocês para passear por 2 dias em Praga. Então eu estou aqui na capital da República Tcheca e, como vocês podem ver, está chovendo, né? Tava nevando e na verdade é meio que uma chuva, neve, enfim, mas o tempo não tá muito bom assim. Mas vai dar tudo certo, gente. O nosso passeio não poderia começar em outro lugar a não ser o Castelo de Praga, que na verdade é um bairro, né? Então aqui tem esse miradouro que dá para ver quase toda a cidade, a catedral lá no fundo, e é uma vista bem bonita, até mesmo com esse tempo super nublado. Bora passear mais. Continuamos andando aqui pelas ruazinhas, a gente chegou aqui na praça da cidade do Castelo, que agora tem vários palácios, né, em volta, e é lindo, lindo, lindo. E aqui fica este museu, que é a Galeria Nacional de Praga, mas na verdade a Galeria Nacional de Praga são vários museus, então não é só esse, cada um tem um tipo de arte diferente, mas esse aqui foi construído no século XVI, no estilo renascentista. Aqui já estamos dentro do castelo em si, e este aqui, gente, não é qualquer castelo, é apenas o maior castelo do mundo. Então são várias áreas. Esse aqui é um dos pátios do castelo do século X e VIII. E aqui chegamos na catedral, mas hoje está fechada, ninguém sabe por quê. Apesar dela ter esse estilo super gótico, a construção dela começou no século XIV, mas terminou só no século XX. Então é uma igreja nova, gente. Então a parte da frente é mais nova e lá atrás tem uma parte mais antiga, mas que hoje a gente não vai conseguir ver. E aqui estamos na rua mais famosa aqui do Castelo de Praga, que é a Rua do Ouro. Antes eram soldados que moravam nessas pequenas casinhas, depois eram ourives e por último era um bairro boêmio onde moravam escritores, enfim, o pessoal mais da arte. E nessa casinha aqui morou o Kafka. Hoje em dia é uma livraria, né? Então dá pra entrar, você consegue ver o quão pequenininha ela é. As outras também são lojinhas. E é muito, muito bonitinho, que isso aqui parece casinha de boneca, gente. Muito gracinha. Então chegamos aqui na Praça da Cidade Velha, onde temos o relógio astronômico, que é super famoso aqui. Ele é de 1410 e ele funciona até hoje. E, gente, falta 3 minutos para o relógio se mexer e olhem como está a praça. Ficou... Tá lotado. Essa é a Casa Municipal de Cultura, que tem essa arquitetura toda Art Deco, foi terminada em 1912. E, gente, realmente a arquitetura aqui é linda. E aqui dentro é super interessante, que tem uma loja, tem um café, dá pra fazer visita guiada também aqui, mas são só 2 horários por dia, então tem que ficar bem esperto se você quiser fazer a visita guiada para ver todo o resto, que deve valer a pena, porque a arquitetura realmente é incrível aqui. Aqui a gente está entrando na Cidade Velha e aqui está uma das muitas torres de Praga. Essa aqui é a Torre da Pólvora, porque antes abrigava, bem, a pólvora. Todas as torres aqui de Praga você pode subir para ver a vista da cidade. Todas são pagas. Os tchecos foram os primeiros a fazer casas cubistas. Então aqui a gente tem um exemplo dessa arquitetura.
E aqui tem um café e um museu, se você quiser saber mais sobre o cubismo tcheco. Aqui a gente está numa das 4 praças principais, vamos dizer assim, de Praga. Essa aqui é a praça de São Venceslau, que é o santo padroeiro, né, da República Tcheca. E ali no fundo, aquele edifício bem bonito, é o Museu Nacional de Praga, que é de história natural e falam que é bem interessante. Tem vários prédios, tem várias passagens, funcionam meio que como um mini centro comercial, que tem algumas lojinhas, algumas coisas. Essa aqui é uma das mais famosas dela. Tá bem pertinho da Praça São Venceslau. Aqui nessa galeria temos esta obra de David Czerny, que cria essas obras mais caricatas, vamos dizer assim, e é bem interessante. E a arquitetura da galeria é bem bonita também. Aqui nessa galeria, além da obra do Czerny, tem também o cinema mais antigo em funcionamento da Europa. Então esse cinema é de 1909, ou seja, antes da Primeira Guerra, e continua funcionando. Aqui na Galeria Lucerna também tem uma coisa muito interessante que tem em vários lugares de Praga, que é este elevador, que não tem porta, não para, não tem botão, nem nada. Então ele fica girando o tempo todo, você simplesmente entra com ele andando e sai no andar que você quiser com ele andando também. Então vamos lá ver como é isso. A descrição. Olha, aqui tem os andares. Eu vou descer já nesse. Aí. Realmente dá um pouco de aflição isso. Mas é interessante, né? Que tá sempre funcionando. Agora tem que descer, né? E aqui atrás a gente tem o Café Louvre, que foi frequentado pelo escritor Kafka e também por Albert Einstein, gente, porque Albert Einstein ficou um ano aqui como professor de matemática e dizem que foi neste café que ele pensou a teoria da relatividade. Aí a gente já não pode ter certeza, né? Mas é bem interessante, o café está aberto, funciona até hoje. E aqui a gente tem uma das esculturas mais famosas aqui de Praga, que é a cabeça de Kafka. E é também do mesmo artista que eu mostrei para vocês agora há pouco, que tinha o cavalo, do Czerny. E ela se mexe, né, diariamente entre as 8 da manhã e as 9 da noite, cada hora fechada. Então às 10, às 11, às 12. E a movimentação da cabeça dura 15 minutos. E é incrível, é realmente muito legal, vale a pena se programar para ver isso aqui. Agora a gente vai entrar no bairro judeu. Então, na verdade, pouco se conservou do bairro judeu. Historicamente, né? Os judeus sempre moraram em guetos, sempre moraram meio que segregados do resto da população. Então, e essa rua aqui é a que mais se assemelha ao que era antigamente, porque o resto já virou prédios incríveis, inclusive aqui a Rua de Paris, que é onde tem as grandes grifes e tudo mais. Então aqui temos a Rua Chique e aqui entramos no gueto, que não é mais gueto, enfim. Então aqui no bairro judeu, obviamente, tem várias sinagogas. Aqui temos uma delas. E aqui é o cemitério, é o antigo cemitério dos judeus. Isso antes da Segunda Guerra, porque como eles eram segregados, eles tinham que ser enterrados todos num lugar específico. E esse cemitério ele tem um desnível, porque eles eram enterrados literalmente uns em cima dos outros. Então aqui nesse cemitério tem 12 mil lápides e estima-se que tem 100 mil pessoas enterradas aqui, porque obviamente que não se sabe o número certo. Devo dizer que eu estou amando Praga, porque a arquitetura dessa cidade é muito bonitinha. Então é muito gostoso apenas caminhar aqui pelo centro e ficar olhando os prédios assim, um mais fofinho que o outro. Essa aqui é a Ponte Carlos, que é o grande cartão postal de Praga. Ela tem 500 metros de largura, foi construída em 1357 pelo rei Carlos. E como vocês podem ver, é bem concorrido aqui.
E aqui a gente tá na única ilha habitada de Praga. Praga tem 10 ilhas, mas só essa é habitada. E aqui atrás temos mais uma obra de Czerny. Essa eu pessoalmente não gosto, que são uns bebês que no rosto tem um código de barra. É bem bizarro, mas não deixa de ser interessante. Bem, aqui a gente tem um mural como uma homenagem a John Lennon. Então foi pintado quando ele morreu, obviamente isso já foi repintado algumas vezes, né? Aqui temos um antigo moinho e, mais interessante do que o moinho, temos também um bar lá dentro, que é lá onde a gente vai fazer uma paradinha para se esquentar e tomar mais uma cerveja, claro. E aqui esse bar tem o balcão é de Czerny também. Aqui em Praga também dá para fazer passeio de barco, aqui não só no rio, mas em alguns canais. E deve ser um passeio também bem interessante, porque sempre ver as cidades de dentro do rio dá uma outra perspectiva. E os barcos são fechados, o que é um ponto importante agora no inverno. Uma coisa muito legal para fazer aqui em Praga é vir num spa de cerveja. Então primeiro você toma um banho ali e depois relaxa ou aqui na cama de feno ou na sauna. Vai ter vídeo completo aqui no blog só sobre essa experiência, porque é demais. Nas Draves. Bom dia de uma Praga com sol. Finalmente temos um pouquinho de céu azul aqui, o que significa que está muito, muito frio. Mas pelo menos as fotos ficarão ainda mais bonitas hoje. E hoje estou começando o dia aqui na Dancing House, que é este prédio super icônico aqui de Praga, que na verdade são 2 prédios que dançam um com o outro. Então aqui todo mundo vem aqui para tirar foto. Dá pra subir lá no bar também, não vou subir porque eu quero andar pela cidade e aproveitar o sol para tirar algumas fotos. Mas é bem legal passar por aqui pra brincar com o prédio. E aqui, quase embaixo da ponte, também dá um ótimo lugar de foto, gente. Fica lindo, lindo, lindo. Pena que eu cheguei aqui e começou a chover, né? Mas tudo bem. Quem quiser ver a ponte mais vazia, com menos gente, na verdade, venham durante a semana. Hoje é segunda-feira e dá até pra andar tranquilamente aqui. Porque no final de semana isso aqui tava abarrotado. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer em qualquer cidade que eu vou é apenas andar pela cidade sem rumo. E nessas a gente descobre alguns pontos incríveis, tipo, olhem esta vista pra ponte com o castelo ali atrás, gente, sério. É lindo, lindo demais. Praga tem muitos museus para visitar, museus de verdade, vamos dizer assim, como a Galeria Nacional de Praga e alguns outros, e também aqueles museus construídos para turista. Tem aqui Museu da Tortura, Museu Erótico, tem até Madame Tussauds aqui. Aí vai de você o que você quer visitar. Eu não visitei nenhum museu nessa viagem porque eu preferi realmente aproveitar a cidade, que é linda, linda, linda. Espero que vocês tenham gostado de visitar Praga comigo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, que tem vídeo novo toda semana. Me segue no Instagram, @lulimonteleone, que lá você consegue acompanhar as minhas viagens ao vivo. E claro, entra no blog, tem sempre outras dicas lá.